Olá, meu nome é Lucas. Vou apresentar para vocês o projeto Integrador 4. Os integrantes do grupo são Darlene Cerezani Henrique, Janaína da Silva Melo, Lucas Ferreira Novaes Gomes, que sou eu, Regina Tavares Barros e Sérgio Luiz Ribeiro. O tema do nosso trabalho é como a música pode contribuir para o desenvolvimento de alunos com transtorno do espectro autista. Introdução. Bom, este trabalho visa desenvolver um projeto pedagógico com o objetivo de criar material didático adequado a alunos com diagnóstico do transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. Definida a área específica para o desenvolvimento do material pedagógico, foi preciso a elaboração de um plano de ação, tendo como prioridade o entendimento, em todas as suas dimensões, do que realmente significa TEA. Diagnósticos, características específicas, nível de independência nas atividades rotineiras, até fatores que influenciam com mais intensidade no aprendizado escolar, como limitação na comunicação, atenção e cognitividade. Se para o grupo a presente pesquisa se tornou um grande desafio, não se deve esquecer que dentro do ambiente escolar ele ainda persiste. Entender a função da escola junto aos alunos com diagnóstico de TEA vai além da alfabetização. Um grande trabalho social que implica auxiliá-los conviver com outras crianças em uma sala de aula, dividir materiais, respeitar o espaço do colega, aprender a usar o banheiro, comer sozinho e diversas outras atividades. Desenvolvimento, objetivos. O percurso para o desenvolvimento do projeto seguiu alguns parâmetros necessários a fim de obter conhecimento não apenas com a relação ao tema escolhido, mas a respeito de todos os sujeitos e objetos de estudo. Para isso, seguiu-se uma ampla pesquisa como segue: desenvolver material didático que permita trabalhar com música como ferramenta pedagógica em sala de aula, para atividades com alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Conhecer a concepção de transtorno do espectro autista por meio de pesquisas em sites específicos e artigos científicos. Identificar características referentes ao desempenho do aluno diagnosticado com TEA em sala de aula. Levantar características dos materiais didáticos mais adequados que possam auxiliar no desenvolvimento cognitivo e de aprendizado do aluno. Descrever de forma clara a experiência em sala de aula com os alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Relacionar principalmente dificuldades apresentadas durante as atividades e pesquisas, quais as possibilidades metodológicas e didáticas para melhorar desenvolvimento das mesmas em sala de aula. Pesquisar dentro do conhecimento acadêmico artigos que fundamentam as informações e conhecimentos adquiridos de forma a trazer entendimento sobre o material estudado e a temática estabelecida pelo grupo. Justificativa e delimitação do problema. Analisando as várias características do aluno de inclusão em uma escola de educação infantil do município de São Paulo,
e as possibilidades possíveis do docente para trabalhar com estes alunos, considerando o espaço disponível, materiais, quantidade de aluno em sala de aula, suporte das demais estruturas da instituição de ensino, o nível de comunicação com os responsáveis, decidiu-se trabalhar com alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Percebeu-se que não se trabalha de forma diferenciada e uma das justificativas é exatamente o fato de estarem sendo incluídos aos demais alunos, entendendo-se que as atividades devem ser iguais para todos, independente se conseguem executá-las ou não. Quando colocados para executar determinada atividade e se recusam a fazer ou a realizar de forma superficial, não será dado um apoio para que possam desenvolvê-las, observando que esta atuação não é um padrão, mas que está muito relacionada à forma como cada professor trabalha. Baseado nas informações citadas acima, ficou definido o desenvolvimento de um material didático que visa uma melhor interação do aluno por meio da música e que possa ser colocado em prática tanto com os alunos com diagnóstico de TEA, como os demais colegas de classe, de forma a incentivar uma maior participação e socialização deste aluno, ao mesmo tempo em que facilita o desenvolvimento do plano de aula definido pelo docente, visto que nem sempre haverá um auxílio na sala e a média de alunos presentes são de 20 a 30 por sala. Desta forma, a questão que vem a seguir é qual material didático é mais adequado a fim de buscar uma participação mais ativa dos alunos com diagnóstico em TEA dentro de uma sala diversificada, com cultura, costumes, desenvolvimento cognitivo ou físico, associado às demais condições pelas quais uma criança possa estar vivenciando de forma a melhorar seu desenvolvimento cognitivo por meio de atividade que favoreça a melhorar sua atenção para uma atividade específica. Desta maneira, busca-se melhorar a socialização, assim como auxiliar docentes no desenvolvimento e prática do plano de aula projetado para a classe. Fundamentação teórica. A luta de quem convive com pessoas com diagnóstico do transtorno de espectro do autismo está mergulhada num dia a dia de esperança, assim entendida como uma busca incessante de compreender os sinais vindo do comportamento excêntrico de seus entes, além da luta interna para melhor compreender e colaborar de forma produtiva com seu ente querido. É necessária a busca na sociedade no convívio comum, objetivando a participação na sociedade. Em 27 de dezembro de 2012, foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Porém, essa lei resulta de muita luta por parte dos pais que convivem com o autismo. Não se pode deixar de citar nomes que colaboraram para que conquistas fossem alcançadas, como o pai Newton Salvador, um dos precursores da divulgação do TEA, e Paiva Júnior, editor da revista Autismo, primeira revista em língua portuguesa sobre TEA. APADEM, Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais, criada em 19 de junho de 99. Por meio da realização de palestras, edição de livros por parte dessas pessoas envolvidas, com a responsabilidade de fazer com que seus familiares tenham lugar na sociedade, fazendo isso, consumar na prática. Toda a luta possibilitou todos o acesso de como identificar
uma pessoa com transtorno de espectro autista. Entre as características está o déficit na comunicação social e na interação social, podendo se manifestar no isolamento social e na incapacidade de desenvolver laços afetivos. Outra característica se refere aos padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Nesse sentido, e atividades. Metodologia. O desenvolvimento do projeto integrador COATRO iniciou-se com a definição do tipo de deficiência a qual o grupo daria atenção no desenvolvimento do material didático. Durante a primeira quinzena de reunião, o orientador enfatizou este ponto, porém já havia uma opção em aberto. Uma das integrantes do grupo iria iniciar o estágio em uma EMEI no município de São Paulo, Tenente Paulo Alves. A partir daí, o projeto começou a tomar um formato mais claro, mantendo-se a opção de trabalhar com alunos com diagnóstico de TEA, transtorno espectro autista, e assim focar a pesquisa acadêmica para este direcionamento, facilitando a organização das tarefas e execução do plano de ação. Resultados. Solução inicial. De acordo com a observação em sala de aula, foi constatada a presença de aluno diagnosticado com transtorno do espectro autista. É possível notar, diante da alegação dos professores, que a dificuldade de desenvolver um trabalho pedagógico coletivo dá-se pela dificuldade de comunicação, interação social, comportamentos repetitivos, interesse por assuntos específicos e principalmente pela ausência de suporte pedagógico voltado a essas necessidades. A proposta idealizada foi encontrar uma forma de interagir com esses alunos, propiciando os professores utilizar a música como ferramenta pedagógica e, por meio desta, propiciar atividades com alunos que já possuem o diagnóstico, visando interagi-los aos demais grupos. Solução final. A solução final mais adequada à realidade da escola foi substituir a roleta musical por um bingo dos instrumentos musicais, realizando pequenos grupos de alunos, contendo em cada grupo um aluno com necessidades especiais. Foi necessário substituir a utilização da roleta musical, visto que a escola não dispõe dos recursos necessários como tablets, sala de música e instrumentos musicais, disponíveis para a realização da atividade. No dia da atividade proposta, a professora apresentou aos alunos alguns vídeos curtos do programa Castelo Rá-Tim-Bum. Considerações finais. Desde o início do presente trabalho, focamos em desenvolver um material didático que propiciasse um ambiente de interação e bem-estar social para os alunos, em especial os alunos diagnosticados com transtorno de espectro autista. Durante as pesquisas realizadas, bem como as abordagens realizadas na Escola Municipal de Educação Infantil Tenente Paulo Alves, por uma das integrantes do grupo, refletimos em nossos encontros sobre as dificuldades vivenciadas por pais, alunos, professores e todo o corpo educacional referentes ao desenvolvimento da educação social e aprendizagem dos alunos com TEA. Dificuldades essas agravadas pela ausência de aulas presenciais durante a pandemia do coronavírus. Nos deparamos com a falta de preparo de conhecimento do trabalho com as crianças diagnosticadas com TEA, em ocasiões mínimas que pudesse proporcionar um ambiente mais tranquilo de desenvolver cognitivo, intelectual e social. Falta de políticas públicas voltadas para real comprometimento em buscar uma educação de qualidade para este público em especial. Os avanços educacionais só foram alcançados graças à insistência e perseverança de alguns pais e familiares. No ambiente escolar, este comportamento social não é muito diferente, pois muitas vezes a acessibilidade é entendida como a construção de uma rampa, sendo este o único fato para realizar a inclusão escolar. Neste contexto, buscamos a magia
nas notas musicais, as quais as suas exatas proporcionalidades atual de forma efetiva para o desenvolvimento do ato de expressar-se de forma integrada. Na aplicação do material desenvolvido, denominado bingo dos instrumentos musicais, foi possível observar de forma ativa a ocorrência da interação dos alunos com TEA e os demais alunos, tendo em vista que a execução do jogo exigiu por parte dos jogadores a concentração e percepção sonora e a cooperação entre os grupos, já que o silêncio era imprescindível para uma audição rica em detalhes. Assim, sem perceber, os jogadores construíram um ambiente saudável de aprendizagem, bem como foi concretizado que os sentimentos, como os de alegria e tristeza, são muito mais claros para uma pessoa com TEA, quando despertados através de música. Desta forma, o material desenvolvido tornou-se eficaz para a obtenção da interação e inclusão sociais em um ambiente escolar, sendo de fácil acesso, construção e aplicação.